Muito bem, chegamos a mais um episódio do programa AgroRotina, o programa que busca valorizar os homens e mulheres do campo. Hoje estamos em Santa Cecília do Sul, na comunidade de Linha Roncador, para conhecer um pouco da história do hortifruti Sacete da família Sacete. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. Sementes Coxilha, aumente a produtividade e a lucratividade com as sementes Coxilha, tecnologia Embrapa. E nesta edição do programa AgroRotina, a gente vem a Santa Cecília do Sul, na comunidade de Linha Roncador, para conhecer um pouco da história do hortifruti Sacete. Já nos recebem aqui o senhor Jonerley, também a dona Leandra, né, que vão contar um pouquinho da história da família. Jonerley, conta pra gente como é que começou aí a história do hortifruti e também da família Sacete. Boa tarde, Igor. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tapejara. Contar um pouquinho, então, voltando lá atrás, no passado, o meu avô, que veio lá da região de Antônio Prado, ainda criança, né, se estabeleceu aqui na região de Santa Catarina, comunidade de Santa Catarina aqui próximo, e depois aqui para essa nossa propriedade, onde o meu pai depois ficou para aqui, né, até hoje, e eu também continuei a mesma sina da família. Nós sempre trabalhamos aqui com uma pequena propriedade, né, Igor? A área total são 18 hectares, mas eu particularmente trabalho com 4, então a gente quase que se viu na obrigação de trabalhar com produtos que requerem uma pequena área, né? A gente diversificou sempre muito aqui. Meu pai trabalhava com soja e milho, aí uma época que até se conseguia sobreviver em cima de uma pequena propriedade, mas hoje a realidade é bem diferente, né? E eu então, quando vi que as coisas estavam ficando um pouco difíceis, comecei a procurar novas alternativas, né? A primeira delas, a gente começou com o pêssego, né? Eu cheguei a ter 1.800 pés de pêssego. Também aqui na propriedade trabalhamos uma época aí com uma fábrica de cachaça, com alambique, né? Onde a gente chegou a produzir uma época aí 15 mil litros até, que é um número até expressivo, se tratando de alambiques, né? A gente já trabalhou com carvão, e aí depois eu mudei mais, aí depois passou um pouquinho, eu comecei a trabalhar com hortifruti também, que eu atuo até hoje, né? Com os pêssegos que eu falei, com repolho, com alface, diversifico também entre meio uma safra e outra com feijão, e assim por diante. Esse ano plantei um milho também, né? Milho irrigado, trabalho com irrigação também, essa área ela é toda irrigada, né? Que facilita, esse ano facilitou bastante, né? Enfim, mais ou menos seria isso, ó, diversificando para poder levar a vida, né? Porque é difícil, né? Com uma pequena propriedade é bem difícil, né? Com certeza, e não dá pra parar, né? Então, foi uma opção que a propriedade encontrou. Dona Leandra, conta pra gente quando a senhora chegou pra família aí, como é que foi, como eram as atividades, né? Porque sei que a senhora tem uma curiosidade até da lua de mel, né? Conta pra gente aí. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos. Eu vim também, quando antes de casar, também trabalhava em pequena propriedade, né? Chegando aqui, encontrei o meu marido com muitas ideias também. E casamos dia 15 de abril e na segunda-feira fomos para a lua de mel cortar soja, né? Sempre apoiei, sempre trabalhei. Com os passados anos fui estudar e, quando possível, sempre venho ajudar na roça. Hoje a senhora trabalha em outra atividade, isso? Eu sou funcionária pública e trabalho como técnica de enfermagem aqui no município de Santa Cecília do Sul. Mas sempre teve presente também, Sim, sempre sou presente e também consumidora das verduras que ele produz. Para o senhor, como é que o senhor, naquele tempo trabalhando ainda com o seu pai, como é que eram aí as atividades do dia a dia e o que era, como é que vocês chegaram a essas ideias de vamos diversificar, vamos trabalhar com outras culturas? Bom, Igor, dizer assim que eu sou do tempo ainda que se lavrava boi, né? Eu com 9 anos de idade eu aprendi a trabalhar com boi. Nem boi era uma junta de vaca na época, né? E era sofrido, né? Muito sofrido. A gente trabalhava, as terras planas aqui eram potreiro, né? Se criava gado e se trabalhava nos muros, né?
Era muito difícil, era complicado, era sofrido, né? Aí eu fui crescendo, ao passar do tempo eu vi que era muita dificuldade, o pai também já estava ficando com uma idade e era difícil, né? Aí eu comecei a modificar um pouco a linha de pensar, encontrei alguns obstáculos, porque o pai não cedia muito, né? Mas devagarinho fomos indo e fomos trocando umas ideias e tal, mostrando para ele. Levei um dia ele até a vacaria para conhecer um pomar, para ver como é que era, ele nunca tinha visto, para tentar mudar a ideia, né? Tinha que se fazer uma coisa que desse mais lucro numa propriedade pequena como a nossa. E levei lá, ele conheceu, gostou da ideia e aí eu comecei, né? Aí implantamos 1 hectare de pomar de peso, de arrancada, né? E depois eu ampliei, depois eu coloquei também mais uma área de ameixa, mas nem tudo na vida dá certo, as ameixas eu não consegui fazer produzir, né? Inclusive aqui onde nós estamos sentados, era onde era a área de ameixa, mas não, na nossa região não deu certo. Eu acho que questão de clima não consegui produzir, né? Mas arranquei e troquei por outras coisas aí, e daí, a partir daí eu consegui investir, comecei a investir mais na área de horta, né? De verdura, de repolho. Plantei uma época muito brócolis, couve, né? E assim foi diversificando, trocando sempre, né? Sempre buscando uma coisa diferente. Plantei melancia também, uma época, fiz uma safra excelente de melancia, colhi 25 toneladas de melancia num hectare de terra, que é uma boa quantidade, né? Sempre assim, eu sempre fui de inovar. Melancia, era moranga, era melão, sempre fui trocando, né? Porque as coisas, às vezes, um ano ela se encaminha para ter um preço bom, tal e coisa, no outro já muda de figura, né? Já não é. Então eu sou sempre de diversificar muito. Hoje eu faço isso, se eu achar que não tá bom, que não dá o retorno que eu espero, eu vou trocando, né? Nunca tive medo de... Sempre buscando mais. Sempre buscando mais, né? Perfeito. Vamos agora a um intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos ao intervalo com os nossos patrocinadores. Hoje estamos em Santa Cecília do Sul, na comunidade de Linha Roncador, conhecendo um pouco da história do Hortifruti Sacete. Já conhecemos um pouquinho aí do início da propriedade, o que eram as atividades aqui realizadas, né? E agora a gente vai falar do atual. Jonerley, conta pra gente como é que é o dia a dia aqui no Hortifruti Sacete. Bom, Igor, quando você trabalha nessa área, significa trabalhar com muita mão de obra, muito serviço, né? De manhã agora no inverno a gente muda, inverno é uma coisa, verão é outra. Inverno a gente colhe no final da tarde, prepara os produtos lá, o repolho, o alface, né? Colhe, embala, lava, tipo alface a gente lava ela, embala, cada pé num saquinho e tal, né? Deixa tudo pronto e na manhã a gente entrega nos mercados, nas fruteiras. Eu entrego praticamente toda a produção em Tapejara, né? Então na manhã a gente vai, entrega em Tapejara, nos mercados da fruteira, volta, aí continua a rotina. Plantar, limpar, preparar o solo, né? Ligar a irrigação quando necessário, né? Passamos aí uma seca terrível e mesmo com a irrigação não foi fácil. Eu perdi um monte de produção, mesmo com a irrigação, molhando 2 vezes ao dia, ainda perdi produto, né? Foi uma coisa assim que nunca aconteceu. E segue essa rotina de plantar, limpar, colher e entregar. O dia a dia ele é esse, e é bem puxadinho, né? Bem puxado. As pessoas às vezes, vai lá no mercado, acha caro um pé de repolho, mas ninguém se dá conta que do dia que eu transplantar esse pé de repolho aqui na lavoura, agora no inverno eu preciso de 130 dias para ele ficar pronto. E nesses 130 dias ele vai passar por ter limpar o solo, fazer tratamento quando chove bastante, a cada chuva, se é uma chuva forte, né? A cada chuva a gente tem que entrar com tratamento, porque senão você não colhe. Então as pessoas acham caro. É caro, eu concordo que o consumidor tá difícil.
Mas é puxado, viu? São 130 dias aqui olhando pro repolho. O repolho para depois ele chegar lá no mercado. Então, às vezes as pessoas exigem qualidade, tem que estar perfeito, né? E para manter perfeito, isso não é tão simples assim quanto parece, né? Eu lembro bem que no mercado agora, quando deu a seca ali, aí choveu, 3 dias depois que choveu, né? Que terminou a seca ali, o cara me disse, mas agora choveu. Eu digo, mas meu amigo, choveu 3 dias, o repolho no verão precisa 90 a 100 dias, no inverno precisa 130 dias para ficar pronto. Não é assim, choveu hoje, resolveu o problema, né? Então é assim, ela é uma vida bem trabalhosa, bem puxada. Mas assim, ó, quando se gosta do que se faz, né? O senhor comentou em estar em boas condições, né? Ter um produto perfeito, que é a exigência também dos clientes. O que hoje são os principais desafios da propriedade e também da atividade? Bom, eu acho que hoje o desafio é você produzir produto de qualidade. Só que para isso não depende só da gente, né? Depende muito do clima, né? Quando você tem uma seca que nós tivemos agora no verão, ficou praticamente impossível de produzir. Quando você pega um mês de chuva, como nós pegamos agora, também o que você tem acaba estragando tudo. Se perdeu muito alface, uma geada, como deu forte esse dia atrás, é complicado, o alface queima todo, né? Eu trabalho mais a campo do que estufa, né? Porque um dos desafios é investir em estufa hoje, que está muito caro, né? Hoje, para você montar uma estufa é complicado, viu? Vou te dizer. Para você pegar um pezinho de alface lá, vender a R$2, R$2,30, que a gente vai passar agora para essa semana, para você tirar um pavilhão de uma estufa, você tem que tirar algum pé de alface, viu? Né? E não é só o pavilhão, você tem o próprio investimento da adubação, da muda, do tratamento, é muita coisa. Mão de obra. Mão de obra é cara e hoje não existe. Esse que é o grande problema. O tipo Tapejara, essa semana faltou verdura. Por quê? Porque ninguém consegue produzir, dos produtores que eu conheço, que a gente se relaciona, que a gente conversa, todo mundo se queixa da mesma coisa, que não tem mão de obra. A gente não arruma mais ninguém para trabalhar aqui no interior. As pessoas simplesmente não querem trabalhar no interior. E para produzir esse tipo de coisa, precisa mão de obra, né? É essencial, não tem outro jeito se não é mão de obra. É uma preocupação que eu vejo, mais a longo prazo, é como vai ser daqui a uns anos que ninguém mais quer trabalhar, ninguém mais quer vir, como diz, falando bem chucro assim, arcar o lombo. Ninguém quer mais isso, né? Tem máquina hoje? Tem. Mas aí para a máquina você tem que ter uma grande quantidade, um investimento muito alto. Não é para produzir meia dúzia de pé que nem eu produzo, né? E falando em investimentos, a gente vê, visitando a propriedade aqui também, que uma das características é fazer investimentos que possibilitem a melhor qualidade, né? Como a irrigação, a câmara fria, entre outras coisas que vocês buscaram e aplicaram aqui na propriedade. Como é que o senhor vê essa busca por tecnologia para aplicar dentro da propriedade? Não, é interessante, né? Hoje você tem que ter isso. Por exemplo, vamos falar da irrigação. Eu tinha uma área de milho, esse ano irrigado aqui eu consegui colher 192 sacos por hectare, onde a maioria do pessoal colheu 30, 40, 50, né? Então, hoje quem pode ter uma irrigação não tem que pensar duas vezes, tem que ter, é essencial, né? Principalmente na minha área, hortigranjeiro, se não tiver irrigação, nem começa, não começa porque não vai dar certo, né? A câmara fria foi outra coisa que com o pêssego te dava uma tranquilidade de colheita, você colhia, guardava e ia dormir. O pêssego ele é assim, em 3 dias ele é maduro e se você vendeu, e se não vendeu, você perdeu, né? Perde. Então eu, graças a Deus, sofri o primeiro ano e vi que não tinha condições de trabalhar se não tivesse uma câmara fria. Comprei e no outro ano colhia, guardava, dormia tranquilo, depois ia pensar. E ele dura 30 dias depois, né? De 30 dias guardado numa câmara, aí você dormia tranquilo. Dona Leandra, conversando aqui, vocês estavam comentando que os filhos também, né, ajudaram aí no início da propriedade, eram também parte da mão de obra e hoje eles estão para fora. Conta um pouco disso pra gente. Sim, nós temos 2 filhos, o Marcos e a Camila, sempre ajudaram desde pequenininho. O Marcos desde pequeno já estava lá no meio das canas, a Camila também. Cresceram, foi sempre uma mão de obra, né? Hoje cada um seguiu o seu rumo. O Marcos, ele fez agronomia e está morando no Paraguai. E a Camila se formou em enfermagem e está morando em Passo Fundo. A gente pensar numa sucessão
é difícil, né? Dizer que eles vão retornar aqui para seguir o que o pai está trabalhando hoje é difícil, até porque é uma área pequena, né? Mas eles sempre estiveram aqui e sempre apoiaram nós. Maravilha. Vamos agora a mais um intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Voltamos no intervalo com os nossos patrocinadores. Hoje estamos em Santa Cecília, na comunidade de Linha Roncador, conhecendo um pouco da história do Hortifruti Sacete. E já conhecemos um pouco do início, dos primórdios da propriedade, um pouco da atividade do dia a dia aqui. E agora, para nós finalizar, né, eu gostaria que o senhor contasse, se imagina longe daqui hoje? Não, acho que não. A gente nasceu aqui, se criou aqui, né? E sempre trabalhou aqui, então eu acho que não. Acho que a gente tem amor à terra, como se diz, né? Tá no nosso sangue lidar com a terra e com as verduras, com as frutas, e acho difícil de sair daqui, né? Hoje não me vejo. E o senhor não saiu daqui por falta de oportunidade ou por escolha de ficar aqui? Não, por escolha. Eu poderia ter saído e preferi ficar aqui mesmo na propriedade. Conta pra gente um pouco sobre as pessoas que buscam uma outra atividade, a fugir talvez um pouco da cultura do soja e milho. Qual dica que o senhor daria? Eu já vi muita gente dizendo que isso não dá certo, aquilo não dá certo. Eu acho que tudo dá certo, desde que você faça da maneira certa, né? Porque você ver uma coisa e fazer do jeito errado, logicamente vai dar. Mas tudo dá certo, tudo dá para ganhar dinheiro, desde que, logicamente, você faça do jeito certo. Eu muitas coisas fiz certo e muitas coisas eu também fiz errado. Mas não desanimei. Não deu certo num jeito, não era como eu queria, não deu o resultado que eu imaginava. Busquei outras coisas, né? Outras culturas e assim por diante, porque é assim, né? Vamos pegar um caso de empresa. Muitas empresas se criam e muitas se fecham. A mesma coisa na agricultura, né? Algumas culturas a gente se dá bem, outras não se dá bem. E às vezes não depende só da gente, depende até do comércio. Vou pegar um exemplo, quando eu plantei 6 anos fumo, né? Os primeiros anos eu ganhei muito dinheiro. Já os últimos 2 anos houve uma super produção de fumo e virou em nada. O giro do comércio, né? É o giro do comércio, não depende às vezes só da gente. Mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? A nossa parte tem que ser feita certo. Você tem que produzir aqui um produto bom, de qualidade, e depois aí daí pra frente já é uma questão de comércio mesmo, né? E como é que o senhor se sente hoje trabalhando aqui nessa propriedade que o teu pai, a tua mãe já trabalharam por muitos anos aqui e hoje vocês e a sua família têm o sustento dessas mesmas terras? Olha, eu sinto orgulho disso, né? Muitas pessoas, infelizmente, muitos agricultores têm vergonha de ser chamado de agricultor. Eu não, eu me orgulho disso. Porque esse repolho que está aqui atrás vai alimentar muita gente lá na cidade. Se eu não produzisse, os outros colegas meus não produzissem, o que esse pessoal iria comer, né? Então eu sinto orgulho de produzir um repolho, produzir um pé de alface. Não tenho vergonha disso, muito pelo contrário. É meu orgulho, estou produzindo alimento para as pessoas comerem, né? Maravilha. Muito obrigado à família Sacete por nos receber aqui. Parabéns pela propriedade. Desejamos sucesso a vocês. São mais um case de sucesso aqui da nossa região, né? Diversificando, trazendo aí, talvez hoje a hortifruti não é uma cultura muito difundida aqui na nossa região, né? Mas a gente sabe que temos muito a evoluir também, né? Então, muito obrigado a vocês por ter aceito o convite, por mostrar um pouco dessa atividade que é pouco conhecida aqui na nossa região. E, é claro, a Rádio Tapejara está sempre de portas abertas para quando vocês precisarem. Bom,
muito obrigado. O programa Agro Rotina agradece e, é claro, agradece também os nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. Sementes Coxilha, aumente a produtividade e a lucratividade com as sementes Coxilha, tecnologia Embrapa. Um agradecimento especial também a você que esteve nos prestigiando até agora e aguardamos você no próximo episódio. Até lá!